Hoje a gente vai falar sobre o filme do FNAF 2. E eu já fiz um vídeo do primeiro filme, então ele tá aí no canal se você quiser ver. Mas enfim, em abril do ano passado saiu o teaser de FNAF 2 e eu fiquei muito feliz na época, mas ao mesmo tempo eu fiquei chateado porque as minhas expectativas pro FNAF 2 é que o filme inteiro fosse um grande flashback que ia contar do passado, desenvolver a família Afton e o William e mostrar os assassinatos, para só no terceiro filme eles continuarem com a trama do primeiro. Mas infelizmente não foi isso que aconteceu. Mas ao mesmo tempo eu fiquei feliz, porque era um anúncio de mais um filme de FNAF, e apesar de eu ter odiado o primeiro, eu tinha expectativas de que o segundo filme ia melhorar, e que iam ouvir as críticas e ser um filme bom de verdade. E eu também fiquei feliz porque eu sou fã pra caramba de FNAF, é uma franquia bem especial pra mim. Mas enfim, vamos lá pro review do filme. O filme já começa nos anos 80, especificamente 82, mostrando uma garotinha chamada Charlotte sentada em frente ao palco, em frente à escotilha da Puppet, esperando que o animatronic apareça, quando sua amiga Vanessa chama ela para comer um pedaço de bolo junto de outras crianças, e ela vai, mas acaba percebendo algo de estranho na pizzaria. Ela percebe que tem um homem vestido de coelho amarelo raptando crianças dentro do local. Então a Charlie tenta chamar a atenção de alguns adultos ali para conseguir ajuda, mas como todo bom adulto responsável, eles ignoram ela, porque é claro, se tem uma criança chorando na sua frente suplicando por ajuda, a melhor coisa a se fazer é recusar ajuda. Foda-se. Não é problema meu, vou deixar a criança chorando. Tipo, mano, meu Deus, cara, que não faz sentido isso na minha cabeça. Mas enfim, a garota então, vendo que tipo, ninguém tá nem aí pra ela, vai sozinha atrás do coelho amarelo pra resgatar a criancinha. E ela consegue achar o garotinho que foi raptado e ela pega ele no colo e vai sair dali. Só que quem tá logo atrás dela é também o William, que inclusive tá lento demais. Tipo, ele demora pra alcançar a garota, tipo, ele não sabe correr. Porra, é uma criança que tá segurando outra nos braços. Então, tipo, e a Charlie ainda demonstra pelas feições que ela tá com dificuldade, que tipo, tá cansando aquilo. E ela tá lenta. Então, tipo, o William era pra conseguir alcançar ela, agarrar ela e matar ela ali mesmo. Mas não, ele não consegue. E inclusive, você pode até dizer, poxa, mas a fantasia de Spring Bonnie deve ser pesada, deve dificultar a mobilidade do William. Beleza. Mas no filme passado ele conseguiu dar uma corridinha e dar um empurrão no Mike. Mas por que aqui então ele não deu uma corridinha igual no primeiro filme? Ele conseguiria muito fácil alcançar a Charlie e matar ela ali mesmo. Mas parece que o vilão só é rápido quando o roteiro quer. Tipo, não é uma habilidade dele. Tipo, ele não consegue correr. É só quando o roteiro estabelece que ele corre, mano. Meu Deus do céu, cara. Mas enfim, a garota consegue acessar uma saída que dá pro palco. E lá, no palco, ela dá um berro, chamando a atenção de geral, e depois cai no chão, revelando que o William conseguiu acertar ela 3 vezes. E eu te pergunto uma coisa: como que uma criança conseguiu aguentar 3 facadas? Uma criança que mal estava aguentando correr com outra nos braços, conseguiu aguentar 3 facadas. Tipo, não era pra ela ter caído, tipo, logo no primeiro golpe de faca, não era pra ela ter caído lá atrás e ter, tipo, sido morta lá mesmo, mas beleza, né? A Charlie cai dentro da escotilha, então a Puppet se levanta com a menina nos braços, e bem, dessa parte aí eu não tenho nada a reclamar, porque eu acho muito foda essa cena, eu acho ela muito cinematográfica, muito teatral, eu diria. Essa cena eu acho muito boa, é uma das cenas que eu mais gosto nesse filme. Mas enfim, depois disso, a gente vai para 20 anos no futuro. E agora estamos acompanhando novamente o Mike e a Vanessa, que estão marcando o encontro, só que por algum motivo o Mike ele tenta esconder que gosta da Vanessa, porque toda vez que alguém nesse filme pergunta pra ele sobre isso, ele fica tipo, ah não, a gente só vai jantar como 2 bons amigos. Mas enfim, depois disso, a gente vai pra uma cena da Abby na escola,
E aí a gente é apresentado pro personagem mais chato desse filme, que é o professor de robótica, que é interpretado pelo ator do Dennis Nedry, do Jurassic Park. E eu fiquei bem feliz quando eu vi isso daí, porque eu gosto também demais de Jurassic Park. É tipo, uma das minhas franquias cinematográficas favoritas é Jurassic Park / Jurassic World. Mas enfim, esse personagem, ele é chato pra cacete. Ele odeia tudo relacionado a Fazbear, porque ele acha que os robôs, que os animatronics, são uma piada pra robótica. E sei lá, mano. Esse velho é um chato da porra. Mas enfim. Depois dessa parte da Abby na escola, a gente vai pro encontro do Mike e da Vanessa. E lá, a Vanessa diz que tá tendo uns pesadelos com o William. E o Mike fala pra ela fazer o que ele fazia pra tentar achar o assassino do irmão dele. Porque ele diz que isso ajudava ele. E não. Isso não ajudava, isso só fazia ele dormir no trabalho e ser um irmão negligente. E os sonhos dele nunca iam pra frente, tipo, era sempre a mesma coisa. Ele não achava o irmão dele nos sonhos. Então não tem como ele chegar e falar, pô, faz isso porque isso me ajudou. Sendo que não ajudou em merda nenhuma. Depois dessa cena, tem uma parte merda lá, que a Abby foge de casa e vai até a velha Fazbear do primeiro filme, dizer que tá com saudade dos amigos dela, e depois o Mike tenta animar ela dando um fast talker pra ela. Agora, a gente vai pra um grupo de jovens que são tipo caça-fantasmas. Eles têm um programa de TV sobre isso e eles estão indo até a Fazbear, mas não a mesma do primeiro filme, e sim a de 82, para fazer um episódio lá. Chegando lá, eles se deparam com um guarda noturno chamado Mike. Inclusive, sobre o nome dele, eu vou falar sobre isso mais tarde. O Mike entra com eles na pizzaria e começa a mostrar o local. Ele vai até o palco também e mostra os animatronics. E uma coisa que eu não entendo desde o primeiro filme é porque que, tipo, se nesses filmes eles falam que as pizzarias estão abandonadas há anos, por que os animatronics eles parecem estar em estados tão novinhos e folha? Por quê? Porque, tipo, não pode dar umas marcas de poeira, sujeira neles, ferrugem, sei lá, cara. É esquisito esses animatronics, tipo, estarem tão novinhos, sendo que eles estão abandonados há anos. Mas, enfim. Todo mundo ali, dos caça-fantasmas, é morto. A garota é possuída pela Puppet, o cameraman é morto pela Mangle, e o cabeludo é morto pelos bonequinhos da Puppet. E depois disso, o Mike desce até a caixa da Puppet, até a sala da caixa da Puppet, e dá de cara com a moça possuída, mas ele consegue fugir, e quando ele tá fora da pizzaria, ele solta um "ai, bem-vindo de volta, Charlie", e é a última coisa que esse cara faz nesse filme, por enquanto, no caso. Por enquanto é a última coisa que ele faz nesse filme, é a última aparição dele. Mas enfim. Agora a gente acompanha a Vanessa, que está numa aula de spinning, e ela começa a ser atormentada por alucinações do William, que acabam deixando ela em pânico. Então, ela vai para casa e tenta fazer o lance do sonho que o Mike falou para ela. Então ela dorme e vai para um sonho onde ela tá na casa antiga dos Aftons. Então ela sobe as escadas e começa a falar que não tem mais medo do pai, mas logo depois, quando ele vai para cima dela no sonho, ela começa a correr dele, até que um momento no sonho ela volta a ser criança, se esconde do pai no escritório dele e uou! A Circus Baby aparece. E nessa parte no cinema eu fiquei em choque. Eu não sei dizer a minha reação, mas definitivamente eu não esperava. A Vanessa foge dali. Ela é encontrada pelo William depois dessa de ver a Baby, e ela foge e ela volta a ser adulta. E agora tá com o uniforme de polícia e ela pega a arma e atira em seu pai, fazendo ele cair da escada. E o sonho acaba. E eu diria que essa também é uma das melhores partes do filme. Agora temos a Abby sendo acordada de madrugada pelo Fast Talker e o brinquedo se comunica com ela, dizendo para ela achar alguém e que vai mostrar para ela o caminho para a pizzaria. Então ela sai sozinha e vai de bike de madrugada até a primeira Fazbear, e lá ela encontra a Toy Chica. E elas se abraçam porque a Abby pensa que esses animatronics estão com as almas das crianças do primeiro filme, e só isso. Depois,
A cena corta para Vanessa indo até a casa deles e encontrando a Abby em seu quarto. A menina mostra para ela seu projeto para a feira de robótica e a menina diz que quem ajudou ela foi a Chica. E isso deixa a Vanessa nervosa e ela vai falar com o Mike. E ele mostra para ela que achou um cartaz na Freddy's do primeiro filme dizendo: no Freddy's tem um assassino e um número de telefone abaixo. Mas enfim, a Vanessa meio que ignora e diz pra ele que a Abby disse pra ela que tava com os animatronics. Mas o Mike duvida dela e diz que, tipo, só tá tentando esquecer essa coisa e seguir em frente, e que a irmã apenas estava brincando com o Fastalker. E logo ele cita que ligou pro número de telefone e que o cara do telefone contou pra ele sobre o incidente da Charlotte e citou sobre a melhor amiga dela, a Vanessa. Então, o Mike questiona por que a Vanessa nunca contou pra ele sobre as outras vítimas, por que ela escondeu dele. Ele diz que só quer consertar a família dele e a Vanessa, que deixa ela bem zangada e faz ela ir embora. A Vanessa então decide voltar pra primeira pizzaria, armada com uma pistola, e eu não sei por quê. Como que uma pistola vai ser útil contra robôs de metal? Enfim, ela é policial. Por que, tipo, ela não pegou um taser? Mas beleza, ela acaba sendo pega pela Puppet e agora a gente vai pra Abby na feira de ciências da escola tendo seu projeto estragado por conta do arrombado do professor dela que decide quebrar de propósito o trabalho da garota, que vai correndo pra primeira pizzaria pra desabafar com a tia Chica sobre o ocorrido. Então, a Chica se oferece para ser o projeto dela. Mas ela precisava de um favor da Abby primeiro. Então, ela leva a menina para uma sala de segurança e pede para que ela insira um código. E esse código meio que vai permitir que os animatronics possam sair livremente dali. Então, vendo a garota de uma câmera de segurança, a gente tem a Vanessa, que está sendo presa pela Puppet, que ameaça matar a Abby se ela não passar o código. A Vanessa, então, né, pra Abby não ser morta, passa o código, que a Chica repete pra Abby, que insere e liberta os animatronics. Enquanto isso, a gente vê o Mike indo até a casa do Henry para conversar, para ir atrás de respostas, como ele mesmo diz, e o homem conta um pouco sobre si, dizendo que não era um bom pai para Charlotte por conta da sua obsessão do trabalho, e depois ele diz que as pessoas diziam que a morte da sua filha foi um acidente, mas não faz sentido. Tipo, como que, em sã consciência, você vê uma criança com 3 marcas de facada nas costas e sugere que foi um acidente? Como que alguém é esfaqueado por acidente? Não faz sentido. E o pior de tudo, o mais absurdo, é que o próprio Henry diz que, tipo, por um tempo ele também achou que tinha sido um acidente. Porra, que o roteiro disso daqui, a lógica disso daqui é lindo, mano. Mas enfim, continuando a história, ele diz que depois que as 5 crianças sumiram no outro estabelecimento, foi quando ele percebeu que sua filha não sofreu um acidente, o que já era pra tá óbvio, mas sim que ela foi vítima de um assassinato pelas mãos do William. E uma coisa que me incomoda é que o Mike tá ouvindo um pai dizer pra ele que sabe quem foi responsável pela morte da filha, mas o Mike, sabendo que foi o William, conhecendo o William, não se dá o trabalho de falar que o William tá morto. Porra, mano, você viu o William morrer, você podia ter dito pro Henry que o William tá morto, cara. Não ia te queimar a língua, cara. Mas enfim, o Mike fica tenso porque ele vê uma foto da antiga pizzaria de 82 e percebe que tem uma coisa muito parecida com um desenho da Abby. Então ele liga para a escola para perguntar pela Abby e a secretária diz que ela foi embora. E aqui eles repetem uma piada do primeiro filme, que no filme 1, um farmacêutico tenta conversar com o Mike, dar umas dicas para ele para dormir melhor, mas o Mike só pega o remédio da mão do farmacêutico e vai embora.
tipo, sem educação nenhuma, e o farmacêutico xinga ele. E aqui é a mesma coisa, só que ele desliga na cara da secretária da escola e ela também xinga o Mike. O Mike diz que tem que ir embora e o Henry entrega pra ele uma caixinha de música. Diz que é pra ele deixar a caixinha na pizzaria pra Charlie. Então, ele vai lá pra Fazbear Original e entra pelos fundos e acaba dando de cara com os Withereds, que eu vou ter que elogiar. Eles estão muito bem feitos. Eu adorei o design, cara. Eu adorei, tá muito assustador e muito fiel aos jogos. Imagina se eles tipo fossem usados em filmes de terror de verdade, um filme sombrio e pesado de FNAF. Eu ia adorar ver isso, eu ia adorar ver esses bichos dando um show, mano. Mas enfim, voltando pra Tama da Abby, agora ela tá na feira de ciências, apresentando a Toy Chica como seu projeto, e o professor chato pra cacete humilha a garota de novo, dizendo que ela é uma vergonha pra escola inteira. Então a Toy Chica fica puta com ela, e mais tarde, quando só tá ela e o professor na escola, a Toy Chica puxa o maluco pra dentro da sala e explode a cabeça dele. E nessa parte eu lembrei do Omni-Man explodindo a cabeça do Vento Vermelho. Mas enfim, voltando pro Mike na Freddy's, ele tá procurando pela Abby quando ele de repente acha a Vanessa e desamarra ela, que então explica tudo pra ele e diz que a sua irmãzinha tá correndo perigo. Então eles tipo meio que vão passar por uma parte de rio lá que tem na pizzaria pra chegar numa sala de segurança, e a Vanessa no meio do caminho explica que a Charlie tá presa na última emoção que ela sentiu antes de morrer, raiva, e que a música da caixinha acalma ela. Agora, na sala de segurança, a Vanessa diz que a marionete precisa possuir um corpo para poder se movimentar por aí. E a Abby pode ser o próximo alvo, mas como assim? Tipo, a Puppet estava literalmente possuindo uma garota agora há pouco. E o filme, por algum motivo, não dá nenhuma explicação do porquê ela precisa da Abby. Mas eu presumo que seja porque, sei lá, a Puppet não consegue ficar no corpo de alguém por muito tempo, então precisa mudar de hospedeiro, vou dizer assim, mas... Por que especificamente a Abby? Tipo, por que ela não possuiu a Vanessa quando ela tava literalmente segurando a Vanessa e amordaçando ela? Tipo, por quê? Mas enfim, eles montam um plano para salvar a Abby e parar os animatronics, que é basicamente a Vanessa ir atrás da Charlie e ganhar tempo enquanto o Mike tenta desativar os outros animatrônicos. Enquanto isso, os animatronics toys começam a se espalhar pela cidade e depois a gente volta para a pizzaria com os Withereds acordando. E é aí que começa a melhor parte desse filme, eu diria. Essa que é a melhor parte do filme. Porque os animatronics Withereds acordam e é aí que começa tipo uma parte que o Mike começa a ser atacado igual nos jogos, onde ele tem que usar a máscara para se defender. Em contrapartida, a Vanessa começa a ser atacada pela Mangle, que absolutamente do nada aparece em cima do carro dela. Enquanto isso, a gente tem o Freddy invadindo uma casa e quase matando um casal de velhos, mas ele é impedido, porque convenientemente a Vanessa bate o carro naquela casa e a Mangle é arremessada pela janela e cai bem em cima do Freddy. E logo depois a gente tem o Bonnie também invadindo uma casa e quase matando uma mãe e uma filha. Enfim, logo depois voltamos pro Freddy's, onde o Mike simplesmente arranca a cabeça do Balloon Boy, e eu ri demais nessa cena no cinema. E, enfim, logo depois os animatronics vão pra cima dele e ele coloca a máscara e consegue afastar eles, mas assim como nos jogos, a máscara não funciona no Foxy, que continua indo pra cima dele, mas por algum motivo ele é muito lento. O suficiente para dar tempo pro Mike cortar o sinal dos animatrônicos, desligando tanto os Withereds quanto os Toys. Mas o Mike percebe que ainda tem um ligado e que tá na casa dele. Então ele vai direto pra lá e lá a Chica tá com a Abby e começa a tremer. Então a Puppet quebra o peito da Chica e sai lá de dentro e possui a Abby. E eu acho muito ridículo, muito escroto o visual das vítimas da Puppet quando estão possuídas.
Enfim, no caminho o Mike faz um desvio e vai pra Freddy's do filme anterior e lá ele pede por ajuda das almas às crianças. E logo corta pra Vanessa indo até a casa do Mike e encontrando a Abby, que parte pra cima dela, mas o Mike chega a tempo com a caixinha de música do Henry, fazendo a Puppet sair de dentro da sua irmã. Então eles se juntam pra sair da casa, mas ela começa a ser invadida pelos toys, que o cercam, mas daí o Mike do início do filme volta e se apresenta como Michael Afton. E eu pergunto pra vocês, por quê? Eu tava crente que a Vanessa ia substituir o Mike. Tipo, por que nessa franquia tem que ter dois Mikes? Qual a necessidade de um Michael Afton? Tipo, sendo que é outro universo, fazia só a Vanessa, o William e sei lá, uma Elizabeth pra Vanessa e deu, tava bom. O Mike Afton manda ali um discursinho de vilão dizendo que vai continuar o legado do pai dele, mas os animatronics clássicos do FNAF 1 chegam e quebram os toys. E o Afton foge do local. E logo depois o espírito do Golden Freddy aparece e diz pro Mike Schmidt que não vai mais conseguir segurar alguém, que ele chama de ele, mas a gente sabe, né, que é o William Afton. E o filme termina com o Mike Schmidt dizendo que não confia mais na Vanessa e que quer ela longe. E a Vanessa é possuída pela Puppet. E as minhas considerações finais são... esse filme pra mim é um 5,5. Ele é, tipo, divertido, mais que o FNAF 1. Tem coisas melhores, mas ainda tá ruim. Mas pelo menos eu senti que algumas críticas foram ouvidas. Por exemplo, a falta de terror, eu senti que nesses filmes eles tentaram deixar um pouquinho mais terror e um pouquinho mais pesado. Ainda mais porque tem uma cena lá do Toy-Chick estourando a cabeça do maluco. Mas ainda tem umas coisas que eu não gostei, como por que continuaram a trama do Mike Schmidt? A Vanessa deveria ter sido a protagonista agora. Tipo, ela que é a filha do William. Ela que é a chave pra desenvolver a história da porra do maior vilão dessa merda. O Mike não tem mais nada pra resolver. Ele sabe o que aconteceu com o irmão dele. Porque ele sabe que foi o William depois do final do filme 1 lá. Então pra que continuar nessa pira de focar no Mike e na Abby? Ninguém mais se importa com isso, cara. Eu só quero ver sobre a família Afton. Não sobre a família do Mike, que não desenvolve a história. Que é irrelevante. E outra coisa, não precisava de outro Mike. Deixava a Vanessa do lugar do Michael Afton. E outra... Por que os Withereds foram tão mal aproveitados, cara? Eles literalmente são os bichos mais bem feitos desse filme. Mas infelizmente, tipo, aparecem bem pouco. Mas enfim. Uma outra coisa que eu queria falar é sobre a fandom de FNAF. E puta que pariu, algumas pessoas dessa fandom são insuportáveis. E como eu disse, algumas, porque não é todo mundo que é assim, tá bom? Mas eu lembro de, na época do lançamento do filme, tipo uns dias depois que o filme lançou, eu lembro de ver alguns comentários de pessoas que ficaram zangadas com a crítica especializada porque eles estavam fazendo o trabalho deles, de criticar o filme, dizendo que tipo o filme não era pra críticos e sim pros fãs, mas enfim, é ridículo esse tipo de comentário na minha opinião. Mas bem, reforçando minha nota, 5,5. E foi isso, deixa o like e falou.